Começar tudo de novo. Boa noite. Boa noite. Então, como de costume, nós vamos fazer o estudo desse livro do José Carlos de Luca, Força Espiritual, tá? E também é um tipo de um livro que nos ajuda a nos mantermos fortalecidos nos nossos dias, né? Os pedregulhos que nós temos que tirar debaixo dos nossos pés a cada instante e nos fortalecer, né? Para nós alcançarmos os objetivos que nós mesmos um dia programamos para nós. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, é um tema interessante, reconciliação. Vai mexer com a nossa humildade, hein? Vai mexer em nós, com o nosso perdão. Você jamais encontrará paz em sua vida se não souber perdoar a si mesmo. Olha que interessante. Nós temos que... Deixa eu ver se dá para baixar um pouco. Caio, por favor, me dá uma ajuda aí. Abaixa um pouquinho o som. Obrigado. Então, aprendermos a nos perdoar. Porque eu acho que tudo que nós temos que fazer para alguém, sempre existe um começo comigo mesmo. O que eu desejo de bom para alguém, né, eu tenho que partir de mim, eu tenho que sempre estar me colocando à frente dos desafios. Então, o perdão, ele é importante para que nós, né, eu me perdoar, eu saber me perdoar e saber reconhecer os meus erros perante os outros também. Vamos lá, se não parar a pipoca aí, a gente vai na garganta mesmo. Eu vou desligar, melhor. Depois a gente vê o que está acontecendo. Então vamos lá. Eu tenho uma voz forte aqui, hoje nós não estamos tão em um grande número, né? Desça do pedestal do orgulho e reconheça que você ainda é um espírito em aprendizado e, portanto, sujeito a erros e acertos. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Acertamos, erramos, aprendemos com os nossos erros, não é verdade? Mas nós temos que ter a simplicidade de nós nos auto-reconhecermos. Quem sou? O que eu faço? De que forma eu faço? Como eu trato alguém? A minha voz incomoda alguém? O meu pensamento, ele ultrapassa, ou ele ativa, ou ele atinge alguém que não queira ouvir os meus objetivos? Então nós temos que tomar o cuidado, porque muitas vezes somos incisivos nas nossas decisões e não respeitamos, às vezes, o que o outro pensa. E para isso, a gente não ouve, a gente só fala. E pior, quando a gente vê que está perdendo algum tipo de debate, você começa a fazer o quê? Aumentar o timbre da sua voz, para você ganhar no berro. É o que muitas pessoas fazem. Estão perdendo, perde a razão, mas é um segredo incrível que a gente aprende. Quando estamos numa situação de debate e a pessoa está ali, né, aumentando o tom de voz, o que você faz? Abaixa o seu. Aí quando ele está, você abaixa mais. Até o ponto que ele vai se auto-perceber que ele não está agradando. É fato. É experiência, né, que a gente vai, na vida a gente vai aprendendo. Não é tão fácil assim também, porque no fervor das nossas emoções, a gente perde um pouquinho a razão e se perde um pouquinho e começa também a falar algo que não deve. Mas estamos aprendendo, como eu estou falando. E nós não podemos dizer que é impossível, jamais. Nada é impossível, tudo é possível. Tá certo? Tudo eu posso, tudo eu consigo, desde que eu queira. A culpa só serve como sinal de alarme para identificar que nos equivocamos em algum ponto do caminho. A culpa, ela é um alarde para nós.
fui culpado. Ela vai bater um sinalzinho lá dizendo, puxa vida. Mas isso eu preciso estar o quê? Consciente, eu preciso ter humildade, eu preciso estar, né? Eu preciso ter esse auto-reconhecimento de mim. Porque se eu não tiver, eu nunca vou conseguir fazer nada de bom para ninguém, porque eu vou sempre estar correto. Eu sempre vou querer ter razão em tudo. Então, a partir do momento que eu aprendo a pensar e entender que eu também erro, é um grande passo. Reconheça o erro, aprenda com ele, repare algum prejuízo causado e modifique prontamente suas atitudes. A vida não deseja que você sofra com as suas quedas, apenas que você aprenda onde e por que caiu. Olha que legal, é um aprendizado incrível isso. Aprender aonde que eu errei, aonde foi que eu caí, né? Aonde foi que alguma atitude minha não foi legal. Então a gente precisa, né, como a gente vem dizendo, se tá desperto para essa situação. Mas se você quiser aliviar a consciência de culpa por meio do sofrimento, esteja certo de que acidentes e doenças surgirão em seu caminho. Não porque Deus assim deseja, mas porque você ainda prefere a dor em prejuízo do aprendizado e da responsabilidade. Ele diz assim, mas se você quiser aliviar a consciência de culpa por meio do sofrimento, o que ele quer dizer? Quando eu estou sofrendo com algo que está me corroendo dentro, mas eu não ponho aquilo para fora, eu não exponho aquilo, o que eu vou fazer? Eu vou amargurar ali, com o meu próprio pensamento, as dores que às vezes a palavra que eu deveria ter dito, o perdão que eu deveria ter falado na hora, porque o meu recolhimento e eu deixar que uma situação difícil, às vezes, sem que eu me reconheça e eu me coloque, né, como uma situação de humildade, eu levo isso para minha consciência. E aí é onde a gente cai em doenças, cai em sofrimentos, em abatimentos, porque aquilo fica registrado no nosso ser, e a consciência é danada, né? Ela, vira e mexe, ela dá uma martelada na nossa cabeça e vê lá, e aí, o que você vai fazer? Como você vai conduzir isso? Lembre-se de que é o amor que cobre a multidão dos pecados. Não vou falar nada. Se o seu erro prejudicou alguém, procure repará-lo quanto antes, pois esteja certo de que, cedo ou tarde, haveremos de ser chamados a equilibrar o que outrora desequilibramos com os nossos atos, pensamentos e palavras. Isso entra em outro, e aqui dá para fazer uma palestra sobre isso. Se o seu erro prejudicou alguém, procure repará-lo. Não deixe para uma próxima oportunidade. Nós temos nós espíritas conhecemos muito a condição, né, das questões dos perseguidores que nós às vezes possamos ter, tanto na vida encarnada como desencarnada, as obsessões de criaturas da qual nós não resolvemos um determinado período da nossa vida um equilíbrio. Eu prejudiquei, eu fiz um ato de talvez, sei lá, e aquela pessoa possa manter, e eu não me reportei a esta pessoa, ela vai, durante um período, manter um determinado ódio, pensamento negativo com a minha própria pessoa. E a obsessão, ela acontece de encarnado para encarnado também. Porque os meus pensamentos de baixo calão, os meus pensamentos ruins vão afetar você, se você não estiver preparado para se defender. Então, um inimigo, qualquer que seja um inimigo que a gente crie, por qualquer que seja o motivo, nós temos que corrigir o mais breve possível. Não deixar que aquilo se prolongue, porque ele vai emanar coisas ruins para você, com certeza. E se por um acaso ele
desencarnar, você acha que ele vai esquecer do que você fez para ele? Ele vai continuar te perseguir. E aí a perseguição é do mundo invisível para o mundo visível. E aí eles têm muito mais poder, eles têm muito mais condição de nos derrubar. Então, se eu cometi um erro, para quem quer que seja humilde, sejamos humildes em recuperar, em reparar aquele erro que a gente cometeu. Porque lá pode estar escondido uma perseguição futura. E já chega os que nós já criamos em vidas passadas por falta de conhecimento. Quantos perseguidores nós talvez tivemos ou temos devido às nossas maledicências anteriores? Hoje sabemos que eu tenho que fazer o bem. Quanto mais eu ter amigos, quanto mais eu perdoar aqueles que eu tenho ofendido, melhores pensamentos eu vou ter, melhores companhias, melhores amigos eu vou ter ao meu lado, e não inimigos. Se não for possível fazê-lo com a pessoa a quem prejudicamos, promovamos o bem a quem quer que seja, pois o bem que espalharmos será nosso advogado em qualquer parte. Por quê? Mesmo que eu não tenha, mas eu vou ter que redobrar o meu modo de ser em ajudar mais pessoas, porque eu estaria reparando de alguma forma aquilo que eu possa ter feito. Isso nos cria um escudo protetor, mas não que eu não vou ter que me reparar com aquele indivíduo, mas talvez a negatividade que ele possa direcionar a minha pessoa, eu fazendo caridade, fazendo bem, eu me protejo um pouquinho desse momento. A caridade espontânea é uma das melhores terapias para dissolver nossa consciência de culpa, sem a necessidade do bisturi do sofrimento. Um prato de comida sacia não apenas a fome do mendigo, mas também a nossa fome de paz interior. Gente, não tem coisa mais importante que a nossa paz interior. Você poder deitar naquele travesseiro confortável e descansar. Não pensar em coisas que você fez errado, que você não resolveu. Então a gente precisa, como a gente fala, vamos tratar dos nossos, tudo que a gente puder hoje, resolver hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais para nós conseguirmos um equilíbrio, Pode ser, mas nunca é tarde, O arrependimento, o estudo, sempre está. Mas às vezes, um momento que eu não consiga, pode ser se eu deixar passar aquilo, pode ser que eu seja abatido por alguma coisa que eu poderia ter evitado. Se eu fosse mais pontual e mais, vamos dizer assim, pronto a não fazer inimigos, não criar inimizades em qualquer que seja o lugar. É uma coisa que a gente tem que pensar muito nisso, gente. É importante. É difícil? Sim, mas não é impossível. Por isso estamos aprendendo. Por isso estamos numa casa, estamos lendo, estamos estudando. Para quê? Para que nós possamos nos entender uns aos outros. Jesus, ele coloca isso de uma forma muito, muito pontual para nós. O perdão para com o próximo. Por que ele quer que a gente faça isso? Por que ele pediu? Ele coloca isso como uma forma muito forte. Porque senão nós vamos ser perseguidos, nós não vamos conseguir o nosso equilíbrio, sempre vai ter alguém nos incomodando. A nossa consciência vai estar nos cobrando. Então, quanto mais nós conseguimos buscar esse equilíbrio, menor serão os nossos adversários. Aqueles que já tivemos no passado, vamos buscar através da caridade que ele colocou aqui, nós irmos nos pontuando da forma positiva para amenizar os erros que nós cometemos no passado. E a caridade é um dos meios que também Jesus colocou com muita espontaneidade e veemência.
Faça caridade, porque você estará sempre sendo ajudado. E o que ele vê com isso? É o nosso equilíbrio, gente. É nós nos equilibrarmos diante dos momentos que estamos passando aqui na Terra. Mas, se formos analisar com toda a sinceridade, reconhecendo que somos seres ainda imperfeitos, verificaremos que, com grande probabilidade, já trazemos de existências anteriores culpas que ainda não foram sanadas e que hoje se disfarçam em depressões, pânicos, obsessões e desarmonias. Acabei de falar isso aqui. Desarmonias várias. A nos recomendarem o auto-perdão e a vivência da caridade quase que a todo instante. Auto-perdão, que ele coloca, né? Nos perdoarmos. Eu me perdoo. Eu preciso entender. O que eu preciso perdoar? Os meus atos que eu fiz, que eu tenho consciência. E buscar, às vezes, aqueles que eu não tenho consciência. Se eu tratei no meu dia todo mundo de forma sincera, de uma forma boa. Então, que a gente possa, né, aos poucos, ir pontuando esses estudos, porque a gente vai alcançando o esclarecimento, vai alcançando um bem viver, né? Estaremos muito mais preparados para enfrentar as nossas dificuldades. Tá bom? Acho que é bom, né? Acho que foi bem interessante esse estudo. Gostei também. Porque fala, né, a gente precisa fazer, né, nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar. Nós precisamos nos entender. E nós vamos conseguir isso, eu tenho certeza. Não é possível, né? A gente está aqui quanto tempo já? E esta casa vai repetir o quantas vezes forem necessárias para cada um de nós. As palestras, os ensinamentos, nós vamos perceber que eles batem muitas vezes nas mesmas teclas. Vocês já perceberam? Caridade, perdão, né? A benevolência. São pontos, né, que nós, de formas diferentes, eles vão nos mostrando como chegar a um equilíbrio, a nossa perfeição. E como faremos para evoluir no mundo espiritual. Porque só vamos evoluir, um dos caminhos de evolução e mais rápida do nosso processo é estar encarnado. Sabem por quê? Porque eu consigo, por exemplo, eu maltratei, vamos supor, a senhora numa outra vida. Hoje, você é minha mãe, pode ser, uma forma aqui. Eu estou te amando. Sem saber, eu estou te amando. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou ali no momento de que ela foi uma pessoa que não se deu bem comigo e agora estou amando. Então, isso faz com que nós cresçamos muito mais rápidos, porque Deus nos deu esta bênção do esquecimento. E se eu estou desencarnado, eu vou continuar te odiando. E eu não vou conseguir alcançar os objetivos que o nosso mestre quer. Por isso que tem que voltar, né? Quantas vezes for preciso. E olha, acho que nós vamos ficar voltando aqui, ó. Mais de 1000 anos. Não sei, nós estamos vivenciando um momento já de mudanças. Já estamos nesse momento, nós já estamos buscando, já estamos vivenciando mudanças, que são ainda sutis, mas que nós já podemos perceber isso nos nossos dias. Já estão aí, né? Quantas coisas estão acontecendo de uma forma bastante rápida, já são sinais de que nós precisamos mudar. Pode ser que leve mais algum tempo, não sei quanto, mas nós já temos que estar preparados, já estamos sendo preparados para as mudanças. Que assim seja. Amém.